sábado. Feliz sábado. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vós, onde nós acordamos nesta manhã de sábado, um dia especial, dado por Deus na criação, e nós viemos nas primeiras horas louvá-lo e adorá-lo como verdadeiro Deus. Amém. Vocês estão me escutando? Querem que eu use o microfone? Eu vou esperar me chegar, quero estar mais. Meus irmãos, primeiramente eu gostaria de saudar a você também que nos acompanha pela internet. Eu gostaria de saudar. Pode aumentar um pouquinho mais? Estão me ouvindo? Estão ouvindo, mãe? Sim. Gostaria de saudar meus queridos amigos e irmãos que nos acompanham pela internet. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber todas as notificações dos vídeos que estaremos postando. Em breve não estaremos apenas postando vídeos referentes às pregações em nossa igreja, mas outros vídeos falando sobre profecias, vídeos como Provai Verde, como informativo, todos estarão à disposição do nosso canal no YouTube. Meus amados, gostaria de fazer um anúncio. Desde já, a partir desse mês, todo o nosso segundo sábado será separado para o estudo profético apocalíptico. Deus colocou no meu coração, em trazer pregadores, sejam daqui do nosso distrito ou de fora, sendo que a situação não permite trazer de fora, por ordens superiores, então a gente vai se limitar, mas o importante é que quem trará a mensagem aqui será aquele que trará falar sobre Apocalipse. Nós não estaremos titulando o que será pregação, isso vai ficar a critério do pregador, mas entretanto essa pessoa falará sobre as mensagens apocalípticas, porque a palavra de Deus diz: sem profecia o povo se corrompe. Então nós temos que estudar as profecias, nós temos que entender as profecias para entendermos o momento que nós estamos na história da humanidade. A igreja se iniciou assim. A igreja se iniciou com um movimento profético, pregando sobre profecias. Essa é uma característica da igreja adventista, falar sobre profecias. Nós cremos que nós vivemos no tempo do fim. Cada coisa que nós estamos vendo, cada absurdo, que nossos olhos não conseguem imaginar cenas, tanto na televisão, nas mídias, como pessoalmente. Queremos sim que nós vivemos no tempo do fim desde 1844, mas agora esse tempo do fim está chegando no final. Concluímos que vivemos no fim do fim. Meus amados, esta semana não, uns 2 meses atrás, quando fui a São Paulo para serviço, eu vi uma cena que me deixou muito triste. Eu não sei se eu cheguei a compartilhar com os irmãos, mas eu estava no farol, próximo à Vila de Aricanduva, e ali estava chovendo, estava frio, e o farol estava fechado, eu estava chegando no farol, quando o farol abriu. E eu me deparei com a cena de 2 crianças com idades entre 7 e 8 anos de idade. Essas crianças estavam pedindo esmola no farol e estavam descalças. Se nós rodarmos por São Paulo, nós veremos várias pessoas ou vendendo coisas, mas pessoas humildes, ou pessoas pedindo esmola. Só nós irmos para os grandes centros urbanos que nós vamos ver ali a decadência financeira de muitas pessoas. Na Argentina, por exemplo, há pessoas que eram miseráveis e agora são mais miseráveis ainda. Eu vi uma reportagem quinta-feira na televisão dizendo que em certa comunidade da região metropolitana de Buenos Aires, que é a capital da Argentina, pessoas que não têm nem o que comer, dependem de doações, e quando chegam essas doações, uma senhora
Ela pegava leite, ela dizia: eu só tomo leite quando tem leite. Quando ele não estraga, porque ele tem que ser consumido na hora. Nós vemos que isso são acontecimentos proféticos. E a tendência é piorar cada vez mais. A economia ficar mais apertada. Mais e mais pessoas famintas. Esta doença do Covid e outras gripes que estão acometendo surto aqui no mundo, mas aqui principalmente no Brasil, no estado de São Paulo, em outros estados onde as pessoas estão tendo um grande número de pessoas indo para hospitais, fazendo com que os hospitais, as UPAs, fiquem lotadas, pessoas acometidas de doenças respiratórias. E o Espírito de profecia é bem claro quando diz que Satanás tentaria matar o ser humano de todas as maneiras, com tragédias, com desastres naturais e com doenças respiratórias. Meus amados, mas o tema do sermão desta manhã não é esse. Mas antes de nós entrarmos no tema da mensagem desta manhã, vamos fazer mais uma oração. Quanto mais oração, mais poder. Certo? Vamos juntos orar então. Senhor Deus, agora Pai, vamos abrir tua palavra, Senhor. E vamos estudar algumas profecias para o tempo do fim, Pai. Que o Senhor nos oriente. Que o Senhor abra a nossa mente e nosso coração para entender, para compreender e para aceitar a tua palavra, Senhor. Me use com o teu Santo Espírito nesse momento, para que eu não fale de mim mesmo, mas tudo saia inspirado pelo teu Santo Espírito de Deus para salvar esta igreja, Senhor. Pai, somos humildes pecadores, mas queremos abrir a porta dos nossos corações para a tua palavra. Abra nossa mente, nosso coração, para que a mensagem seja derramada nele. É o que nós lhe pedimos e lhe agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, os irmãos me perdoem porque, na realidade, para esse tema, para que fique melhor a compreensão de todos, eu devia ter feito slides, né? Eu tenho aqui comigo um papel, mas eu devia ter passado para slide. Porém, eu estava esperando a resposta do Cristiano, né? Se ele pregaria sábado, aqui ou não hoje, né? Até quinta-feira ele me respondeu que não poderia estar vindo hoje. E aí, então, eu tive que concluir a mensagem, mas não consegui tempo para passar para os slides. Mas eu vou pedir para o irmão Sérgio, embora nós não leremos todos os textos, porque são muitos aqui, eu gostaria que, à medida que eu fosse falando os textos, mesmo que eu não lesse, que eu não projetasse ali no telão, para as pessoas que estão nos acompanhando em casa, e também para ajudar os irmãos, que até abrir a Bíblia, eu passo pelo texto já, explico muito, e não consegue entender, entendeu? Então, se eu não puder colocar a Bíblia aí, para ficar mais prático. Irmãos, a mensagem de hoje, ela tem como título: a verdadeira e a falsa trindade. A Bíblia, ela apresenta a verdadeira, mas ela também apresenta a falsa trindade. Porque tudo que a Bíblia ensina, o que a Bíblia nos apresenta como sendo verdadeiro, o diabo tenta imitar. E ele tenta fazer uma contrafação do que é verdadeiro. Nós temos a trindade verdadeira, a trindade bíblica, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São 3 seres em um. Como nós temos a trindade verdadeira, também existe a trindade falsa. E essa trindade falsa também é apresentada no livro de Apocalipse. E nós vamos fazer alguns paralelos entre a trindade falsa e a trindade verdadeira. Como ao longo da história, Satanás, ele tenta ali imitar a Deus, imitar as obras da trindade, né? E eu gostaria de começar o nosso sermão com algumas perguntas. Por exemplo, quem
será adorado? Neste grande conflito que nós vivemos entre o bem e o mal, quem será adorado? A verdadeira ou a falsa trindade? Como esta verdadeira ou a falsa trindade será adorada? E quando será adorada? Algumas perguntas que nós deveremos responder. Nem todas, porque o tempo não permite. Nós vamos passar por cima o tema, mas queremos levar os irmãos, o objetivo aqui é levar os irmãos ao estudo mais aprofundado das profecias, sendo na própria palavra de Deus e no espírito de profecia. Esse é o intuito, induzir os irmãos ao estudo das profecias. Meus amados, vamos ver alguns contrastes e algumas similaridades. A primeira pessoa na Trindade é Deus, o Pai. Isso fica bem claro na palavra de Deus. A Trindade verdadeira é Deus, o Pai, o Criador do mundo, dos céus, da terra e tudo que nele há. Nós vemos que a primeira pessoa na Trindade falsa é Satanás, e nós localizamos isso, ou dragão, né? É conhecido como dragão, e nós localizamos isso em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. Diz ali que o dragão é o diabo, o sedutor, Satanás, o sedutor de todas as nações. Né? Isaías capítulo 14, do versículo 12 ao versículo 15. Ezequiel capítulo 28, do versículo 17 e 18. Nós encontramos ali Satanás como um enganador. Então nós identificamos a primeira pessoa na Trindade falsa sendo Satanás, sendo o dragão, né? E agora nós vamos ver aqui algumas semelhanças que há entre o Pai e o dragão, que é Satanás. Nós vemos que o Pai possui um trono. Isso nós vemos claramente em Apocalipse capítulo 4 e Apocalipse capítulo 5. Há um trono no céu, onde o Pai está sentado. Ele diz que o Filho está sentado à destra do Pai. Nós vemos que o dragão, assim como o Pai, também possui um trono. Mas esse trono é aqui na terra, como está em Apocalipse capítulo 13, versículo 1 e versículo 2. Nós vemos que o Pai, ele protege a mulher. E a mulher em profecias é a igreja. A mulher em profecia é a igreja. Então o Pai, ele sempre, ao longo da história, protegeu sua igreja. Embora ela tenha sofrido perseguição por muitos anos, sempre desde a sua fundação, sofreu perseguições, mas Deus sempre protegeu a sua igreja. Já o dragão, pelo contrário, ele perseguiu a igreja, desde os primórdios da fundação da igreja, pelos apóstolos. Satanás perseguiu a igreja. Na história sempre nós vemos perseguições, desde os primeiros séculos, passando por todo o Império Romano, pelos 1260 anos de perseguição papal, e ao longo da história aqui também nós somos perseguidos. Hoje nós somos perseguidos pela nossa fé. Muitos criticam a nós pela nossa crença, pelo que nós cremos, mas de uma maneira ou de outra, a Igreja de Cristo sempre foi perseguida pelo dragão, ou por Satanás. Uma outra característica mostra que o Pai, ele é fiel, como está em Apocalipse, capítulo 21, versículo 2 ao versículo 4. Por outro lado, se Deus é fiel, Satanás é o enganador, como está em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. Nós sabemos que Satanás, ou dragão, ele é o pai da mentira. Ele só veio para enganar, matar, roubar, furtar. A diferença do Pai
é que ele veio trazer a salvação através do Filho. Satanás ele veio enganar. Não pense você que você vivendo em conformidade com esse mundo, você irá se dar bem no final. Não. Você está sendo enganado, e muito bem enganado. Muitas pessoas hoje, acho que desligou, né? Acabou aqui, né? Som, acabou aqui, né? Muitas pessoas hoje, elas agem fazendo o errado, achando que estão fazendo o certo. Ou seja, essas pessoas estão sendo enganadas por Satanás. Muitas agem na sinceridade. E se elas não conhecem a verdade, Deus aceita a sua adoração. Mas mesmo assim, elas estão sendo enganadas. Uma outra contrafação muito interessante. Deus tem uma voz como de muitas águas. Você pode ver isso em Ezequiel, capítulo 1, versículo 24. Ezequiel, capítulo 1, versículo 24. E capítulo 43, versículo 2. Satanás, ou dragão, também tem muitas águas saindo de sua boca, como está em Apocalipse, capítulo 12, versículo 14. É interessante que esse termo, muitas águas, se refere ao poder da voz de Deus. Poderio de sua voz, com muitas águas. O alcance da palavra de Deus. Quando Deus fala, alcança todos. Mas nem todos o aceitam. E diz aqui que essa contrafação é que essa mensagem que Satanás passa, em Apocalipse, o dragão passa, tem o objetivo de alcançar o mundo todo, né? E todos ali diz que terão um só pensamento, né? Então você vê que ao longo da história, Satanás sempre quis imitar a Deus. Então, esta é a primeira contrafação, a primeira pessoa da Trindade. O Pai, Deus Pai, e o dragão é a primeira pessoa da Trindade falsa. E nós temos algumas contrafações entre elas. Depois nós vemos uma outra contrafação. A segunda pessoa da Trindade é o Filho, que é Cristo Jesus. E ele é a segunda pessoa da Trindade, verdadeira. Já a segunda pessoa da Trindade falsa, essa é a primeira, é o dragão, que nós identificamos com Satanás. A segunda é a besta que sobe do mar. E essa besta que sobe do mar, nós identificamos ela como Roma no seu sistema papal. E como nós identificamos? Se nós voltarmos na história, nós estudarmos as profecias de Daniel, capítulo 2, e Daniel, capítulo 7, nós vamos ler uma estátua, um sonho que o rei Nabucodonosor teve, onde ele sonhou com uma estátua, e ali nós temos dividindo essa estátua em várias partes, que simbolizavam reinos que viriam. Depois, no capítulo 7 de Daniel tem uma visão, onde ele vê 4 animais, e essa visão são reinos, né? 4 animais simbolizando 4 reinos, que são os mesmos reinos escritos no capítulo 2 do sonho que o rei Nabucodonosor teve. Só que essa visão é mais ampliada, dando mais detalhes desses reinos. Nós identificamos, por exemplo, o primeiro reino, o primeiro animal é um leão com 2 asas. Isso está no versículo 4 de Daniel, capítulo 7. Nós identificamos que pela profecia, este animal representa Babilônia, que chegou a dominar o mundo do ano 605, antes de Cristo, ao ano 539 antes de Cristo. O segundo animal que é representado na profecia é um urso com 3 costelas na boca. Nós cremos, isso está em Daniel, capítulo 7, versículo 5. Nós cremos que pelas profecias
esse animal simboliza o reino da Média e da Pérsia. Esse reino que dominou o mundo do ano 538 a.C. ao ano 331 a.C. A Bíblia também apresenta um terceiro animal. E esse terceiro animal era um leopardo com 4 asas e 4 cabeças. Nós entendemos que esse animal representava o reino da Grécia. Está descrito lá em Daniel, capítulo 7, versículo 6. Este reino dominou o mundo do ano 331 a.C. ao ano 168 a.C. Vocês lembram ali de Alexandre o Grande e seus 4 generais, e como o seu império foi grande, como se expandiu por todo o mundo, como ele foi poderoso. E nós queremos que esse animal se cumpriu com o reino da Grécia, com Alexandre o Grande. Mas a Bíblia, ela fala de um 4º animal. Daniel, ele vê um 4º animal. E esse 4º animal, nós gostaríamos de ter mais tempo nele. O que é descrito desse 4º animal? É um animal terrível, espantoso, com dentes de ferro e 10 chifres. A Bíblia diz que é um animal espantoso. Ele vê um animal espantoso, Daniel, mas ele não dá identificação de que animal é esse. Nós temos o primeiro animal, sendo identificado como leão, que é considerado o rei da selva, né? Nós temos o segundo animal, um urso. Um urso, ele passa ali a sua autoridade temível, né? Se encontra com um urso, todos temem, não é? Quem gostaria de ter um encontro com um urso? Assim, ninguém, não é? Ele tem umas patas que, se bater em você ali, é capaz de cortar em 2, não é? Já o terceiro animal é um leopardo, não é? Então o leopardo, ele tem a característica de ser veloz, não é? E como o Alexandre o Grande conseguiu aí atingir o mundo numa velocidade grande, e aí ser a maior potência daquela época. E o 4º animal? Um animal terrível e espantoso. Quer dizer que esse animal faria coisas terríveis, piores do que os outros fizeram. Este reino que viria, conforme está descrito em Daniel, capítulo 7, versículo 7, seria descrito aí como um animal terrível, um animal espantoso. Né? Nós cremos Roma dominou o mundo do ano 168 a.C. ao ano 476 depois de Cristo. Inclusive, quando Cristo esteve aqui, Cristo esteve quando Roma dominava o mundo. Cristo fez parte dessa profecia no seguinte sentido, que ele veio ao mundo quando Roma dominava o mundo. E até muitos esperavam o Messias que viria para libertar a Israel do jugo romano e devolver a glória que na época de Davi. Roma teve 4 fases. A primeira fase de Roma foi o período monárquico. Depois Roma passou por um pequeno período de república, até chegar ao Império Romano, com Júlio César. Né? Júlio César ali começou esse Império Romano, que ali sim ele se expandiu, né? E quando cai o Império Romano, suscita Roma papal. Na união de Constantino, quando era o Império Romano, ele fez com a igreja, ali já dava indícios que Roma papal começava a surgir. E quando Roma imperial cai, quando Constantino II, se eu não me engano, ele muda a capital de Roma para Constantinópolis, enfraquece Roma. E Roma depois ele acaba sendo dizimado por 10 tribos bárbaras. E nós vemos aqui que esse animal terrível e espantoso tinha 10 chifres. E esses 10 chifres representam essas 10 tribos bárbaras. Então essas 10 tribos bárbaras derrubam o Império Romano, deixando ali livre o caminho para Roma na sua fase papal, dos papas. Né? Gostaria de ler algumas passagens com os irmãos que estão nessa aí. Deixa eu marcar aqui. Está aqui não. Vamos abrir a Bíblia em Daniel, livro de Daniel, capítulo 7.
E vamos estudar um pouco sobre este animal terrível e espantoso e o que ele faria. Daniel, capítulo 7. Vamos ler a partir do versículo 7. Acho que já está projetado aí, né? Você pode acompanhar, nós temos a Bíblia projetada, mas se você que está em casa tiver uma Bíblia, você também pode acompanhar a sua Bíblia. Ok? Olha o que diz aqui o versículo 7. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui um quarto animal, terrível e espantoso, e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Olha só, ele tinha dentes de ferro. E você lembra no sonho que Nabucodonosor teve, sobre os pés da estátua, metade de ferro e metade de barro? Você vê como que a profecia ela está interligada uma com a outra? A Bíblia não se contradiz, meu irmão. A Bíblia, pelo contrário, ela apoia, se apoia. Os textos, eles se apoiam um no outro. Por isso que nós temos que estudar a Bíblia a fundo, as profecias a fundo, para nós entendermos o que Deus quer falar conosco. E continua aqui. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava os pés, porque sobejava. Era diferente dos animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Como eu disse, estes chifres aqui simbolizavam as 10 tribos bárbaras que derrotaram ou que fizeram o Império Romano cair. O grande Império Romano, quem diria? Mas ele caiu pelas 10 tribos bárbaras. Versículo